Olá, então, quando eu estou dimensionando uma estrutura, mas vai ser outro engenheiro que vai fazer o projeto e o dimensionamento das fundações, como que é o procedimento de enviar as informações para ele? Bom, ele tem que saber todas as cargas em cada peça. Tá? Muitos engenheiros acabam mandando alguma coisa assim. Tá? Isso aqui está totalmente errado. Tá? Não tem como projetar uma fundação só com essa informação. Por quê? Porque faltam muitas coisas aqui. Primeira coisa é, essa estrutura vai ser só um... Eu não vou chegar lá com um peso de 55 toneladas e largar em cima da sapata que ele vai fazer, ou da estaca que ele vai fazer. Não, eu vou colocar um pilar lá. Tá? Vamos imaginar que seja um prédio. Tá? Um prédio aí de 55 toneladas, um prédio de 4 andares, por exemplo. Tá? Um prédio de 4 andares. E eu tenho esse pilar aqui. Esse prédio com certeza vai ter ações de peso próprio, ações de sobrecarga, né, de pessoas utilizando ele, né, equipamentos e tudo mais. Ele vai ter também vento, certo? Nas duas direções, tá? Então não pode ser simplificado apenas a isso. Como que seria o detalhamento correto das cargas de fundação? Então, P17, vou deixar aqui, e primeira coisa que eu vou colocar é peso, ou axial, né, carga axial, certo? Ou podemos colocar um N, significando carga axial. Seguinte, temos que colocar momentos. Eu posso ter momento nos dois sentidos. Então, MX, MY, tá? Eu posso ter cortante, força cortante nos dois sentidos. Cortante em X, cortante em Y, certo? Então, a segunda hipótese aí é a cortante em Y, tá? Cortante em Y. E por fim, eu posso ter torção na peça, tá? Então, tudo isso aqui são possibilidades que podem estar aplicadas no meu pilar, tá? Então, primeira coisa, para o P17, peso próprio. Então, hipótese 1, que é o peso próprio, ou seja, eu fiz o meu prédio, larguei lá em cima e não entrou nada e não está ventando. Quais são as cargas do meu pilar? Bom, geralmente eu vou ter uma carga própria, né, digamos 38 toneladas. Tá? Então, 38 toneladas que eu tenho de carga no meu pilar e é isso, tá? Pode acontecer de ter momento fletor também? Pode, dependendo aí dos seus efeitos de porte e tudo mais, pode acontecer de ter um pequeno momento fletor. Mas, nesse caso, vamos simplificar, imaginar que não tenha nem momento fletor, nem cortante aí nesse pilar. Não foi uma estrutura bem rígida, que as vigas não estão gerando cargas laterais no pilar, tá? Só para simplificar, digamos, um pilar central, ok? Próximo, sobrecarga, tá? Então, apliquei a sobrecarga, tá? Qual a carga de sobrecarga de uma estrutura? Vamos imaginar mais 17 toneladas força, tá? Que vai dar os 55, tá? E sem esses momentos aqui, tá? Imaginando novamente um pilar central, ok? Tá, e com vento, tá? Então, terceira hipótese que tem que colocar, digamos, vento em X. Certo? Então vamos colocar vento em X. Digamos que o vento em X positivo, porque a gente pode ter vento em X aqui ou quando ele volta. Posso ter vento em Y aqui ou quando ele volta. Certo? Então são quatro hipóteses. Vento X positivo. Imaginando que esse pilar esteja mais do lado da direita, né, que o vento em X vai aplicar do lado esquerdo, por exemplo. Tá? O que eu vou ter? Digamos mais 1,5 tonelada força. Certo? Momento em X pode gerar um momento em X? Pode. Digamos que vai gerar 2 toneladas força metro. Isso aqui, claro, tem que ser dimensionado, né? Não é chuta qualquer coisa, não. Cortante em X, digamos que vai gerar 3 toneladas de força. Também tem que ser dimensionado. Tá? Cortante Y não tem e torção nesse caso não tem, tá? Vento X negativo agora. Bom, vento em X negativo, ou seja, o vento veio para cá, gerou uma compressão mais do pilar e gerou um momento do pilar. Quando o vento vier em voltar, ele vai gerar cargas opostas, digamos, menos. Agora o pilar está mais próximo da carga, menos 2 toneladas de força, tá? Isso aí tem que ser dimensionado novamente, tá? Só simplificando. Momento em X. Qual que vai ser o momento em X? Bom, o momento em X vamos imaginar que vai ser menos 2,5 toneladas de força metro. Menos? Por que menos? Bom, porque como a gente está falando de um vento que está aplicando oposto ao eixo X, então é negativo, tá? Por quê? Porque quando houver combinações, pode acontecer de ter um vento aí positivo ou negativo, né? Imaginando que eu tivesse um peso próprio aqui, um momento de 0,5 tonelada força metro, tá? Então, se eu tivesse um momento aqui de 0,5 tonelada força metro e com sobrecarga fosse mais 0,3 tonelada força metro, aí o que aconteceria? Bom, se eu tenho um momento pelo peso próprio mais sobrecarga gerando 8,8 nesse sentido, e eu tenho menos 2,5 vento, com certeza o máximo de vento aqui não vai ser menos 2,5, vai ser menos 2,5 menos aqueles 0,5 que vai ter de carga permanente e talvez uma parte da sobrecarga. Certo? Próxima coisa, cortante em X. Então, cortante em X, vamos imaginar que continue em 3 toneladas força. Tá? Isso aqui direcionado, tá? Sempre direcionado, não chutado, tá? Vamos ter a mesma hipótese, vento em Y e vento em Y negativo, tá? Então, essas hipóteses aqui a gente tem que considerar todas, tá? Então, vento Y positivo e vento Y negativo. Imaginando que o pilar seja central, pode acontecer de ele não ter nenhuma carga de vento também. O vento não gerar cargas de
não mudar a carga axial no pilar, tá? Isso aí pode realmente acontecer. Momento em X também, se for um pilar central, no eixo X pode acontecer dele não ter momento em X, tá? Então, um pilar ali que ele está próximo a uma estrutura de contraventamento rígida, por exemplo, pode não ter um momento em X, ou pode ter um momento X baixo, digamos, aqui tem só 0,5 tonelada-força-metro, tá? E no outro sentido também, menos 0,5 tonelada-força-metro, pode acontecer, tá? Só que isso, claro, momento em Y agora, né? E momento em X, provavelmente não vai ter nada quando o vento estiver totalmente em Y, tá? Então, cortante, digamos que eu tenha 1 tonelada força de cortante positivo e 1 tonelada força de cortante negativo, ou pode ter também 1,5, tá? Isso aí tem que ser dimensionado, claro, né? Então, e esse cortante com certeza está em Y, né, não em X, certo? E aqui eu coloco um tracinho só para dizer que não tem nada. E vamos imaginar que em Y eu tenho uma estrutura que ela é excêntrica. Pode acontecer ter torção? Pode, tá? Então, se eu tivesse uma torção de 0,5 tonelada força metro, é uma torção que tem que ser considerada também no dimensionamento da fundação, tá? E digamos que com o vento em Y negativo, digamos chega a menos 0,8 tonelada força metro. Torção é pelo eixo horário. Então pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo das cargas, tá? Tá, mas por que eu preciso tantas informações? A fundação não é só carga gravitacional? Não, tá? A fundação pode gerar cargas laterais consideráveis na estrutura, tá? Isso aqui é um prédio, tá? Isso aqui é um prédio baixo, né, de 4 andares, não vai ter cargas verticais tão altas, tá? Cargas horizontais tão elevadas, desculpe, tá? Mas por exemplo, com o peso próprio mais a sobrecarga, pode acontecer ter, por exemplo, esse momento aqui em X de 0,8, né? Talvez aqui até esse momento em X gere, digamos, uma cortante de 0,2 tonelada força, pode acontecer também, e digamos mais 0,1 tonelada força. Isso aqui pode acontecer, tá? E esse momento fator aqui pode gerar uma fundação mais cara. Por exemplo, se eu tenho uma fundação de estacas, tá? E nesse pilar aqui, digamos que eu consigo chegar a os primeiros 5 metros do terreno são ruins, mas eu consigo chegar numa rocha. E o projetista pensou, bom, para 55 toneladas de força, eu vou usar uma estaca. Tá? Mas agora, com esse momento fator em X e momento fator e a cortante em X, será que ainda compensa essa estaca ou será que com essas cargas laterais teria que ser mudado para outra fundação, digamos, com 2 estacas, de maneira a resistir essa cortante lateral, ou para resistir esse momento? E quando chega a carga de vento? Quando chega a carga de vento, esse pilar aqui vai ter, digamos, 3 toneladas de força no eixo X e, digamos, vários outros pilares também vão ter essa força cortante em X. Tá? Então, todas as fundações vão ser solicitadas para cortante em X. Se o solo nos primeiros metros não é bom, pode acontecer de eu ter que armar vários metros da estaca, reforçar a estaca justamente por essa força cortante em X, e que eu tenho que reforçar todas as estacas, inclusive armando elas até a base, aumentando o diâmetro delas, porque elas estão sofrendo um momento fator considerável gerado pela força cortante. Tá? E isso tem que ser considerado, não dá para, só fundação e pronto. Não, pode ser que a sua estaca ela não tenha a capacidade de resistir a um momento fator elevado, mas acabe sofrendo por ter uma cortante elevada, tá? Pode ser que você tinha planejado, por exemplo, uma estaca hélice contínua, mas precise armar 12 metros da estaca e aí a sua hélice contínua não ser mais útil, teria que trocar para um outro tipo de fundação que seja fácil armar os primeiros, toda a fundação dela, né? Então, isso tem que ser considerado, tá? Não dá para, lancei só a carga, não. Lanço sua carga é um risco aí de patologias a longo prazo pela fundação não ter sido dimensionada corretamente, tá? Esse quadro de cargas aqui é importante. Por que eu não coloco o máximo? Por que eu não só coloco o máximo? Porque não pode ser considerado só o máximo, tá? Vamos imaginar, tá? Nesse caso aqui não é tão crítico assim. Mas vamos imaginar se fosse um galpão isso aqui. Bom, se fosse um galpão, pode ocorrer de que quando tem vento, tem uma carga negativa na estrutura, tá? Uma carga negativa numa fundação é pior do que zero, certo? Então, fundação ideal zero, né? Se tem uma carga negativa, ela pode levantar um galpão, por exemplo, certo? Ou, por exemplo, quando eu tenho cortante, tá? Essa cortante em X, por exemplo. Eu tenho vento, o vento que está gerando essa cortante. Pode acontecer de que como o vento é o principal fator e a norma 6122 permite reduzir a armação total da estrutura e as cargas resistentes do solo, se for só vento, que ele otimize ali a estrutura e não seja necessário toda aquela uma armadura tão elevada para cortante. Já se eu mandar só resiste essa cortante, ele tivesse que armar mais. Mais uma coisa, por exemplo, quando eu tenho
eu tenho peso próprio, sobrecarga. Vamos imaginar que a situação crítica seja com vento em X positivo. Tá? Então, hipótese, que a situação crítica seja com vento em X positivo. Tá? Qual a chance de que eu tenha peso próprio mais sobrecarga? Então, digamos, todo peso próprio eu vou ter, mas que eu esteja com todo o prédio cheio de gente em todos os andares, mas eu também tenha um vento máximo ao mesmo tempo, né? A chance de que o vento seja máximo e que a sobrecarga seja máxima no mesmo minuto é praticamente impossível, né? É muito raro que exista uma festa, digamos, o prédio inteiro está em festa, né, digamos, Réveillon, e todas as famílias chamaram, né, ninguém saiu para visitar a família, todo mundo foi lá, e nesse dia deu um temporal, tá? É muito raro que isso aconteça, tá? Então, na prática, a gente vai fazer hipóteses, combinações de carga, ou seja, eu vou pegar peso próprio mais 60% da sobrecarga mais 80% do vento, tá? Claro, isso aqui tem que ser considerado pela 8681, né? Não é, ele falou que é 0608, não, tem que ser considerado cada hipótese, tá? Essas hipóteses a gente tem que montar elas, certo? Mas pode ocorrer, simplesmente, se o vento em X e a sobrecarga estão combinando para gerar cargas críticas, né? Pode acontecer de que no dimensionamento eu não precise considerar o peso próprio, a sobrecarga máxima e o vento em X máximo. Eu posso considerar uma parte de cada, certo? Ou se eu tenho vento em X e eu tenho vento em Y, eu preciso somar as cargas? Não, eu não vou somar, porque o vento não necessariamente vai estar, digamos, o vento vai estar em X ou em Y, né? E se ele estiver numa diagonal, vai ser uma combinação de partes de cada deles, né? Não vai ser o total dos dois, certo? Todos esses cálculos a gente só consegue realmente precisão se nós considerarmos todas as cargas, tá? Se eu receber uma planta de carga só dizendo 55 toneladas, eu não tenho o que fazer, tá? Eu vou ter que redimensionar a estrutura para garantir que ela resista a vento, que ela resista todas essas cargas e de qual valor é essas cargas, tá? Mesmo que ele rotule o pilar na base, ainda vai ter força cortante, certo? Não dá para considerar só a carga gravitacional, porque considerar a carga gravitacional é o que pode acontecer que a longo prazo uma estrutura falhe, né? Da mesma maneira que eu não posso na estrutura considerar dimensionamento sem o vento, na fundação eu não posso considerar o dimensionamento sem o vento. Eu tenho que fazer pegar todo esse quadro e considerar cada peça para resistir todos esses esforços, beleza? Então seria isso, até a próxima.